Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez, aqui na sala virtual do Amor e Caridade, hoje com a palestra do nosso amigo Zé Lopes, do Leon Denis, uma palestra com um tema interessante, as penas futuras, sobre a ótica do Espiritismo, e já vou dando aqui uma boa noite ao Zé Lopes. Boa noite, Zé. Boa noite, Cássio. Bom estar junto contigo aí com a turma toda. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos iniciar com a página, né? E primeiro os nossos recados. Nós temos aqui as próximas palestras. Deixa eu olhar aqui. As próximas palestras do livro Pensamento e Vida, capítulo 1 e 2, Espelho da Vida e Vontade, por Emmanuel, com Manildo Oliveira, do Centro Espírita Fonte de Luz, domingo, às 10 da manhã. E segunda-feira, dia 30, o tema é Os Anjos, com a Cristiane Muniz, do Centro Espírita Amor e Caridade. Essas são as próximas palestras do Amor e Caridade. Então, vamos à nossa página da noite, né? O livro é Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 41. No futuro. E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Comenta o benfeitor. Quando o homem gravar na próxima alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere carrerá suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para um incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. As casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, esta é a página do nosso Emmanuel. Agora vamos à nossa prece para iniciar, e eu vou passar a palavra depois para nosso Zé Lopes. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Divino, e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo de todas as horas, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos nessa sala virtual do Amor e Caridade para mais uma palestra, falando sobre o Teu Evangelho de luz, a luz da doutrina espírita. Envolva-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua luz, com a Tua proteção. Que possamos, Senhor, receber as Tuas luzes em nossa casa através dessa palestra. Envolva o Zé Lopes, nosso companheiro, que com tanto carinho, com tanto amor, nos traz o tema da noite. Envolva em vibrações de luz. Que Ananias, nosso mentor espiritual, que essa equipe maravilhosa do Amor e Caridade esteja conosco, nos envolvendo e trazendo a paz que precisamos, Senhor.
Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, nos abençoe nesta noite com a Tua presença, através dessa ferramenta tão importante que é a internet. Fique conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vou passar a palavra, então, agora ao nosso irmão Zé Lopes, que ele tem uma boa palestra. Boa palestra, Zé. Tudo de bom? Ok, Tudo bem? Cássio. E que nossa internet se mantenha estável até lá. Deus quiser. Boa noite. Boa palestra. Então, reforçando minha boa noite aos nossos companheiros. Zé, Então, não o estou tema ouvindo. Oi. Tá. Espera aí, vou ajeitar aqui, que deu um... Ok. Continuidade, irmãos queridos. Está me ouvindo bem, meu irmão Cássio? Ok. Então, Zé, trazemos a ideia do Criador. Espera aí, só um minutinho, porque não entrou o som. Seu som está falhando. Não entendi por quê. Certo. Vê se está melhor agora, Cássio. Ok. Espera aí que eu vou fazer um teste aqui, só um minutinho. Vamos lá para a gente acertar. Eu vou sair, tá? E você fala para mim ver se eu estou ouvindo. Ok, perfeito. Testando, Cássio. Está melhor o som? Só está entrando o som quando eu estou do seu lado. Estranho. Eu posso... Quer que eu troque o aparelho para fazer um teste? Tem um aqui do ladinho, aqui já aberto praticamente. Deixa eu fazer aqui um teste com o outro para poder ficar certinho. Para ver se é o aparelho. Só um minuto. Seu som está falhando. Não entendi por quê. Vamos ver aqui no outro agora. Está abrindo o aparelho. Ok. Vou fazer um teste aqui, só um minutinho. Vamos lá, para te acertar. Eu posso. Eu vou sair, tá? E você fala para mim o que eu estou ouvindo. Deixa eu fazer então. Ok, perfeito. Estranho, eu posso. Quer que eu troque o aparelho? Só que do ladinho, que está aberto praticamente. Deixa eu fazer aqui um teste com o outro para poder ficar certinho. Para ver se é o aparelho. Só um minuto. Seu som está falhando. Não entendi por quê. Vamos ver aqui no outro agora. Está abrindo o aparelho. Ok. Eu vou fazer um teste aqui, só um minutinho. Vamos lá, para te acertar. Vamos aguardar. Eu vou sair, tá?
Nosso... Está trocando o aparelho lá para a gente voltar com a live. Deixa eu fazer aqui um teste com o outro para poder ficar certinho. Para ver se é uma vaga. Só um minuto. Som está falhando. Não entendi por quê. Vamos ver que eu vou fazer o melhor para casa. E eu vou fazer um teste de som. Vamos lá, vamos aplicar. Eu vou sair. Você virá para nós. Vamos ver. Deixa eu fazer aqui um teste com o outro para poder ficar certinho. Para ser uma vaga. Só som está falhando. Não entendi por quê. Vamos ver que eu vou fazer o melhor para casa. E eu vou fazer um teste. Vamos aguardar um pouquinho, porque o Zé está entrando lá com o outro aparelho. Assim que ele entrar, a gente já retorna. Às vezes acontece isso, a internet fica meio ruim, então acontece isso. Mas já estamos voltando com a live, nosso Zé Lopes, no CELD. Já voltaremos. Meu irmão Cássio. Oi, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Vamos então, seguir. Começa de novo. Eu vou botar... Ok, meus amigos. Tivemos uns probleminhas, mas vamos tentar acertar agora. Vamos nos adaptando aí com as lutas aí da internet, né? Então, novamente, reforçando o nosso abraço aos companheiros do Amor e Caridade e todos que nos acompanham nessa live da noite de hoje. Então, repetindo, como a voz estava falhando no início, é um tema dos mais importantes para nossas vidas sobre as penas e os gozos futuros, segundo o Espiritismo. Então, temos
de maneira urgente, nos preocuparmos com todas as coisas que envolvem a vida do espírito imortal. Sabemos que desde os rudimentos dos tempos mais antigos da nossa existência, todos nós trazemos na consciência, mesmo de forma rudimentar, a ideia de Deus e a ideia de consequências futuras. Então, nós, ao longo dessa caminhada, precisamos hoje, mais robustos, com mais auxílio da doutrina espírita, olhar com olhos mais amplos. E parece que é fácil, né, meus irmãos? Mas nós ainda, muitas vezes, reiteramos nos erros, ainda o orgulho fala forte, o egoísmo, e nós, muitas vezes, com tantas informações, temos grande dificuldade em aplicar na nossa caminhada, na nossa vida de relação. Então, sabemos que esse futuro, essa sequência que nós escolheremos a nossa caminhada, é só lembrar da colocação do Cristo, quando fala das sementes, né? Essa passagem da parábola, né? Conforme semeares, vamos escolher. Conforme semeares, também ceifarás. Então, nossa consciência é como um disco rígido, que vai armazenando todos os nossos atos, atitudes e até pensamentos. Porque antigamente, antes de conhecermos a doutrina, nós podíamos pensar assim equivocadamente. Ora, o meu pensamento é só meu, ninguém sabe dele. E hoje a doutrina espírita nos coloca que uma multidão nos observa e sabe o que nós pensamos, pois o pensamento gera vibração e essas vibrações encontram espíritos afins. Então, olha a importância de nós nos policiarmos nesse pensamento. O pensamento vem, é fugidio, mas eu não preciso ficar com ele muito tempo se ele não é um bom pensamento para mim e nem para o outro. Então, se hoje eu tenho o corpo físico que me segura, que me retém os impulsos, os desejos, eu, ao desencarnar, não terei esse corpo que me reterá. Uma vez no mundo espiritual, eu pensei, eu vibrei, eu vou entes que condizem com essa vibração, com esse pensamento. Olha, meus irmãos, a importância de trabalharmos isso, e trabalhando desde já. Então, quando nós estamos na necessidade, como Allan Kardec colocou para nós de maneira belíssima, que fora da caridade não há salvação, nós temos que pensar, que salvação é essa? Olha, salvação de nós mesmos. Porque uma vez eu me ocupando com tarefas úteis, me preocupando mais com os irmãos mais necessitados, eu saio do meu eu e eu começo a mudar minha vibração. Então, começo a fazer melhores semeaduras que me proporcionarão uma vida futura melhor. Encontrarei no mundo espiritual uma condição melhor. Então, na caridade, no trabalho, ocupação útil, eu vou mudando minhas vibrações, eu vou mudando meus pensamentos. Então, quando a gente vê dentro da doutrina espírita o estudo constante, mas sempre colocando para nós a necessidade da prática. Eu preciso estudar, eu preciso me instruir, conforme o Espírito Verdade fala. Espíritas, instruir-vos, espíritas, amai-vos. Então, com essa informação, eu me torno responsável. Então, sabemos que essa quarta parte, que Allan Kardec também coloca para nós, sobre essa visão do mundo espiritual, digamos assim, após o desencarne do corpo físico, coloca para nós de maneira belíssima a necessidade do nosso tratamento. Então, dessa quarta parte, ele publicou o livro Céu e Inferno, que é um manancial de informações. E um livro, segundo algumas informações do meio espírita, é um dos menos lidos e de menos publicações que os outros, com as outras obras básicas. E ali nos descreve Allan Kardec, amparado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médios, vem trazer os espíritos, eles mesmos dizendo o que encontraram após o desenlace do corpo físico. Eles mesmos colocam para nós. E olhando, só lembrando, lá no Criminosos Arrependidos, tem vários casos, tem um que eu lembro que eu li há pouco tempo, que vale a pena, todos valem a pena ler, mas eu me lembro dessa passagem do espírito que se apresentou em Bruxelas de maneira abrupta, não foi evocado, e ele já chegava dizendo, arrependo-me, é Jacques Latour, quem quiser ler na íntegra. E ele falando com dificuldade,
enquadrou naquela linha que Kardec colocou dos criminosos já em arrependimento, e pedindo prece, pedindo socorro, e descrevendo uma série de situações que fica para nós muito importante de nós ficarmos atentos, colocando para nós que ele que for alguém que cometera muitos crimes, ceifou muitas vidas, e o maior suplício para ele é ver o rosto, aquelas imagens que o perseguiam. Ele pedia as orações, as preces, para que ele não visse mais aquelas visões que o acompanhavam. Então, mostrando para nós a necessidade de mudarmos as vibrações. E Jacques Latour, ao longo de muitas apresentações nessa sociedade de estudos, o pedido de socorro, ele buscando, através pedindo perdão, procurando a mudança de vibração, ao longo de uma série de evocações, ele foi se sentindo melhor. E ele rogou, nessas entrevistas com os médios, através dos médios, o auxílio do mundo espiritual para que ele pudesse vir, quando reencarnar, como alguém que pudesse trabalhar na educação. E ele diz assim: eu, quando pequenino, fui criado nas ruas, não tive bons exemplos. Eu quero vir, se o Criador me permitir, como educador, cuidar das criancinhas, para que não fique ao relento, sujeito a vícios e uma série de implicações. E os espíritos, o guia espiritual ao final dessa série de evocações, onde Jacques Latour já estava bem melhor, sabendo da necessidade do processo expiatório, mas já firme e seguro, esse guia protetor disse que ele já começaria a trabalhar já no mundo espiritual, Jacques Latour. Ele retornaria à crosta terrestre na condição de influenciar aqueles antigos comparsas ainda envolvidos nos crimes. Intuir, tentar desvencilhar eles do crime. Intuindo, aproximando, ele já seria um instrumento do bem. Então, fora da caridade, não há salvação nesse sentido. Eu curo as chagas morais, eu curo minhas enfermidades do espírito através da ocupação no trabalho útil. Olha como é importante isso. Então, quando a gente vê as oportunidades que a vida nos dá, de pessoas que nos buscam muitas vezes, precisando de um conselho, precisando de um desabafo, que nós possamos lembrar de Jesus, do teu imenso amor e ouvirmos. Dentro das nossas possibilidades, buscar a intuição dos espíritos superiores, poder dar um conselho dentro daquilo que nós podemos. Isso é importante para o outro e para nós também. Eu peguei algumas anotações de alguns livros, nós vamos ler também o Livro dos Espíritos. No livro No Invisível, capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, Leon Denis diz assim para nós: o Espiritismo, sabiamente praticado, não é somente uma fonte profunda de ensinamento, é também um meio de treinamento moral. Os avisos, os conselhos dos Espíritos, suas descrições da vida do além influem nossos pensamentos e os nossos atos. Eles preparam uma lenta modificação do nosso caráter e de nossa maneira de viver. Então, meus irmãos, nós chegamos, na casa espírita, todos nós em algum momento, e lá sabemos que tem a espiritualidade da casa que nos envolve, nos dando oportunidade, estudamos ali com os encarnados, mas tem toda uma ação espiritual que vai trabalhando o nosso ser interior, porém sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, porque é da lei que eu faça a minha parte. O meu esforço próprio tem que acontecer. Eu preciso me movimentar. Então, sabemos que a ajuda está ao lado, mas eu preciso caminhar. E sabemos, meus irmãos, já que tudo é fruto de semeadura, se hoje nessa existência as lutas que me visitam, as tribulações, ainda me visitam, e tendo a crença, a certeza num Deus bom e justo, conforme Jesus nos apresentou, um Pai bondoso, então está ligado à lei. Então, que eu possa, com resignação, já nessa encarnação, trabalhar aquilo que eu preciso superar, procurar ser menos maledicente das coisas que eu observo muitas vezes, porque tudo isso, esse disco rígido está acumulando. E no mundo espiritual, isso acaba sendo motivo de sofrimento, de grandes lutas para mim. Então, preciso ir me corrigindo.
No Livro dos Espíritos, eu anotei algumas perguntas para que nós não fujamos do tema. Ele diz assim para nós, lá na quarta parte, no capítulo 2, que trata de penas e gozos futuros, na pergunta 959. Conforme eu já falei um pouquinho, a hora que a voz falhou, não sei se os companheiros ouviram, mas que ele diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, nós já trazemos conosco. Temos esse véu do esquecimento, mas a intuição fica. Então, nós temos já um sentimento dessas penas e desses gozos. E diz aqui no rodapé Allan Kardec: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante, e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos de deixar nesse mundo, desde que será para sempre? Então, olha só como coloca para nós essa pergunta, né? A necessidade de nós nos prepararmos, nos equiparmos, conforme um viajante. Esse exemplo que é dado para nós, né? Quando vamos viajar para um país no estrangeiro, digamos assim, vamos para a Europa, nós vamos nos equipar, nos organizarmos com utensílios, com roupas que nos será útil naquele país, de acordo com o clima que lá vamos encontrar. Não levaremos daquilo que não terá nenhum proveito naquele país. Então, os Espíritos colocam: aprovisai de tudo que for útil nesse mundo. Ou seja, a virtude, a qualidade, a abnegação, tudo que é voltado realmente ao altruísmo, ao bem. Precisamos nos equipar com tudo isso, pois isso será, digamos assim, o nosso passaporte no mundo espiritual. E ao chegar, conforme está no Evangelho, não será perguntado para nós, né? O que tínhamos aqui na Terra de bens materiais? Se éramos príncipes, reis, donos de grandes propriedades, empresários? Não. Nos perguntará para nós o que levamos, o que trazemos. E aí, o que mais vale é a virtude. Quando Cristo diz: brilhe vossa luz. Então, essa luz é a vibração que o Espírito, ao adentrar em ambientes diversos, ele leva a sua luz, a sua vibração. Então, nessa chegada no mundo espiritual, onde para muitos é motivo de temor, para outros vai ser um desprendimento leve e tranquilo. Aqueles que trabalharam na obra do Pai. Então, meus irmãos, sabemos que essa teoria maravilhosa é muito difícil nós introspectar os nossos corações. Temos muita dificuldade ainda, pois sabemos que nos momentos onde as coisas estão caminhando tranquilamente, nós conseguimos ir bem. Mas quando surgem tribulações, lutas do mundo, as paixões que esse mundo suscita, nós muitas vezes sucumbimos e ficamos com vergonha. Mas que bom que já ficamos com vergonha e já tentamos dar a volta por cima, né? Largar aquilo e falar: não, eu preciso retornar ao caminho. Eu preciso caminhar com segurança e deixar de lado essas coisas que me causam sofrimento. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, Predisposições Mórbidas, tem uma passagenzinha que diz assim para nós: desde essa vida somos punidos pela inflação às leis da existência corporal, como males que são a consequência dessa inflação e dos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem daquilo que chamamos de nossas desgraças terrestres, nós a veremos, na grande maioria, como a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Através desse desvio, enveredamos por outro caminho mau e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, sabendo que tudo tem um nascedouro.
Imaginamos aqueles irmãos nossos hoje que lutam com dependências químicas, com a bebida e outras variadas. Em algum momento, aquele espírito ou já trazia de existências passadas uma tendência, mas é colocado diante dele a oportunidade de novamente vivenciar aquela experiência. Ele pode ir ou não. Então há um choque. Se ele ceder, ele pode cair novamente naqueles vícios, comprometendo sua encarnação, talvez precipitando o tempo no corpo físico. Então, essas paixões vêm. Então eu preciso frear. Essa intuição da vida futura, sabendo das consequências que vão me levar a essas atitudes equivocadas. E não podemos esquecer, meus irmãos, do poder da prece. Nos momentos de alegria, nos momentos de grande contentação, agradecer ao Senhor. E nos momentos das provas difíceis, nos momentos que eu sei que eu estou para sucumbir diante de algo que não vai ser bom para mim e nem para o outro, buscar em prece. Senhor, me fortaleça para que eu supere, não sucumba mais nessa dificuldade, que eu possa caminhar. E nós sabemos que a resistência, quanto mais resistente vamos ficando, vamos superando e deixando para trás todas essas lutas que fazem o espírito, muitas vezes, fraquejar, né? Fala assim, poxa, eu não consigo mais, eu vou experimentar novamente. E aí fica muito mais difícil sair daquela luta. Então, meus irmãos, essa visão do mundo espiritual que Kardec fala nessa quarta parte, e o livro Céu e Inferno, que é reeditado em cima dessa quarta parte, nos abre diversas situações para nós apreciarmos. Na pergunta 960, que já avança um pouquinho falando da intuição das penas e dos gozos futuros, Kardec pergunta aos espíritos: de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Aí ele responde, como nós já falamos também, né? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade dada ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é à toa que uma voz interior vos fala, e vosso mal é não escutá-la sempre. Se pensássemos bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então, essa intuição, que nós sabemos, né? Diante da situação, vem diversas situações, né? Mas aquela voz mais forte, olha, não coloque a mão aí que você vai queimar a mão. Então, o desejo está conosco. Até o nosso querido Chico faz um comentário sobre isso muito interessante. Ele diz assim, olha o Chico, hein? A paixão é algo que nós corremos dela, mas ficamos loucos que ela nos pegue. Ou seja, nós gostamos de certas coisas ainda. Ou é uma bebida, ou seja lá qual for, nós gostamos. Mas nós, já na medida que vamos nos amadurecendo espiritualmente, nós já sabemos, olha, isso é bom, mas eu não posso mais. Eu gosto dessas coisas, mas isso não vai me edificar. Isso, ao contrário, vai me criar problemas, implicações na consciência. Eu vou criar situações com outras pessoas, ou eu vou adoecer meu corpo físico com certos excessos. Então eu gosto, mas eu não posso mais. Então é o quê? É a criança espiritual já criando uma maturidade. E a doutrina espírita vem nos trazer um alento enorme, quando ela nos mostra essa hierarquia espiritual, nos mostrando esse degrau, como elos de uma grande corrente, onde o de cima sustenta o de baixo e assim sucessivamente. Que nós, conforme o Cristo falou com tanta propriedade, né? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mostrando em nós potencialidades que nós, ao longo da caminhada, vamos desenvolvendo. Então, nesse processo de ir ao mundo espiritual, ficar como espírito na erraticidade, vivenciando a vida espiritual, vendo as consequências de atitudes aqui no corpo, aprendendo, estudando, retornando ao corpo novamente, colocando à prova, pedindo a oportunidade de se acertar com aqueles que prejudicamos. E muitas vezes, quando dá o véu do esquecimento, nós encontramos, às vezes, na família um ente que é para ser o ente querido, e muitas vezes nós temos dificuldade.
Aí temos que buscar na memória, falar, meu Senhor, se essa criatura veio comigo na mesma família, é porque eu preciso estar com ela. Me ajude a modificar a animosidade, a realmente desenvolver laços fraternos de amor, para que ao retornar ao mundo espiritual, esses laços estejam mais perpetuados, mais seguros. Mas cabe a nós, meus irmãos, ao esforço constante. E mais adiante ele continua na pergunta 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? Ele pergunta, a dúvida, o medo ou a esperança? Os espíritos respondem, a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para o homem de bem. Então, quando nós olhamos sobre essa esperança, que a gente olha a história da humanidade, os mártires, os considerados santos, digamos assim, na visão da igreja, aqueles homens, aquelas mulheres que dedicaram ao bem, ao amor, a esperança no íntimo. A certeza que ao se libertar daquele jugo pesado do corpo, os sofrimentos, as perseguições, encontrar realmente um mundo espiritual, resplandecente, encontrar uma condição melhor. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Quando as tribulações nos visitar, pensar assim, não, eu preciso ser resiliente, eu posso envergar, mas eu não vou quebrar, e vou caminhar, pois eu sei que, na medida que eu lidar com essas lutas, eu colherei no mundo espiritual as recompensas do mundo espiritual. Então, naqueles momentos mais graves, com aquelas pessoas mais difíceis que nos visitam o coração, vamos pensar assim, meu Deus, estou caminhando. Esse que cruzou meu caminho é um irmão querido que eu preciso reconquistar. Me ajude a tirar o orgulho, me ajude a olhar para frente com segurança. E lá no comentário da pergunta 961 abaixo, desculpe, da 962, tem um comentário de Kardec que diz assim, a ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não receba algum dia uma recompensa e o outro castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, sabemos, um magnetismo, digamos assim, uma força de atração muito grande atrai-nos para regiões que condizem com nossa vibração. Então, o homem justo e o homem, digamos assim, mal, equivocado, não podem, ao se desprender do corpo físico, por essa lei, ir para a mesma região. Magneticamente, somos atraídos para a região que condiz com esse tipo de vibração. Aí lembramos de uma passagem muito comentada no movimento espírita, muito conhecida, lembrando de André Luiz. Lembramos aquele tempo que ele ficou na colônia Nosso Lar, das lutas antes de chegar no Nosso Lar, que ele passou por regiões sofridas, depois do Nosso Lar, começando a trabalhar, desenvolver, e o desejo que ele tinha de voltar na crosta terrestre para ver aqueles entes queridos, a sua família. Depois de grandes atividades, ele conquistou esse direito. E lá chegando, o que aconteceu? Primeira pessoa que ele chega na casa, ele vê Ernesto, o marido da sua esposa, ela havia casado. Então, aquilo para ele foi... Ele perdeu a vibração, aquela vibração que ele trazia com ele, que conquistou no mundo espiritual. Ele perdeu a vibração. O que aconteceu? Magneticamente, ele é atraído para uma região que condizia com aquele pensamento que ele experimentou. Olha só, meus irmãos, a nossa responsabilidade, a necessidade que nós temos de domando nossas inclinações agora, que fora do corpo, por exemplo, de André Luiz, nós vamos. E lá chegando nessa região sofrida, ele precisou se reequilibrar para voltar e conhecer aquele quadro, como nós sabemos, socorrer aquele irmão que estava enfermo, e depois de toda a ajuda que ele deu, ele coloca para nós, vendo a família como irmãos em jornada, em caminhada. Não minha esposa, meu filho, meus irmãos de caminhada. E retorna ao nosso lar, onde é recebido como alguém que venceu a si mesmo. Então, vamos pensar nessa vida futura, nessas consequências da vida, do que estamos plantando agora. Será que nós estamos preparados, se formos chamados hoje mesmo a retornar à nossa verdadeira morada?
que é o mundo espiritual? Será que eu já ajeitei as coisas aqui na Terra? Já estou deixando as coisas mais ou menos ajeitadas, sob o ponto de vista material, familiar, para isso não gerar para mim sofrimento? Tenho que pensar em tudo isso, que há muitos relatos que falam sobre isso. Aqueles que não deixaram os seus bens devidamente, digamos assim, organizados, isso é seu, isso é daquele. Dizem que, se eu não me engano, o espírito Humberto de Campos, numa das suas obras, coloca isso. Ele dizendo assim, do lado de cá vejo grande sofrimento naqueles que não organizaram a papelada ao retornar, ver seus entes queridos em brigas terríveis, em repartindo esses bens. Então, nós temos que pensar em tudo isso, nos esforçar nesse caminho reto, que é um desafio diário, para poder superar, caminhar com segurança. Após a pergunta 964, tem também um comentário de Kardec, conhecido, mas um ótimo exemplo para nós pensar nessa vida futura, né? Diz assim para nós: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar sua existência. Dê-te a instrução para compreender essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixe-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar a cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante, se fizermos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho, de que falamos, não o terá, se empregar mal o seu tempo. Então, uma passagem conhecida, mas serve para nós. Nosso corpo, nossa encarnação, Deus nos ofereceu as regras de convivência, as regras, as leis de Deus, principalmente. E aqui dentro das leis dos homens, precisamos também nos enquadrar. Porque existem leis humanas necessárias por procedimento de locomoção, de deslocamento, de respeito para com o outro, e tudo isso tem consequências no mundo espiritual. Então, vamos pensar assim, nós temos, diante da nossa encarnação, essa grande lavoura para cuidar. E sabemos que eu não posso, de maneira egoísta, pensar só em mim. Eu preciso me esforçar para olhar o outro também. Eu preciso olhar a necessidade do outro. Vamos imaginar, meus irmãos, bem-aventurado é aqueles que, ao chegar ao mundo espiritual, poder encontrar irmãos que ele pudera ter socorrido na terra. Olha que alegria, ser bem recebido, a gratidão daqueles que o amam e quer bem. Então, essa semeadura é diária. Agora, o nosso grande desafio é aquelas almas que nós não nos identificamos. Aí que nós vamos botar à prova o que estamos estudando na doutrina espírita. Eu peguei também, além das perguntas, que nós temos muitas, tem um ponto também que é muito falado na doutrina espírita e vale a pena nós estarmos lendo constantemente. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 8º, tem o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura são 33 parágrafos, itens, que Kardec coloca lá para nós. Um resumo, vale a pena termos na cabeceira. Eu anotei só alguns aqui. Eu anotei o item 7. Diz assim para nós: o espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Então, nós temos uma vaga intuição de que podemos ou não podemos fazer. Eu estou me lembrando aqui agora dessa passagem, me fez lembrar
Se eu não me engano, é Humberto de Campos também, uma de suas obras, se eu não me engano. Aquela passagem que ele fala sobre um grande fazendeiro com a extensão enorme de terras e ao lado, na fronteira, na divisa, um outro grande fazendeiro. O que separa as propriedades que nós conhecemos? Cerca, não é verdade? A gente vai na região rural, vê que as divisões são com cercas, com arame farpado normalmente. Então, a cerca enorme dividindo aquela grande propriedade. E um dos filhos de um desses fazendeiros, quando chegou na idade maior adulta, ele olhou aquela cerca lá e sentiu o desejo, junto com seus funcionários, seus criados lá, de avançar na propriedade do vizinho, ou seja, de maneira indevida, pegar a terra do outro. E mudou a cerca de lado. O outro soube e houve um conflito entre as famílias. Naquela época, eles se combateram entre si e esse jovem que teve essa iniciativa equivocada vem a desencarnar, fruto, foi alvejado por um tiro. E ao chegar no mundo espiritual, olha as consequências da semeadura. Ele chega lá, aquele dirigente espiritual que o tutelava a sua encarnação, diz para ele: meu filho, como é que você fez isso? E ele, naquela situação difícil, pergunta, né, depois de um tempo no mundo espiritual, que nós sabemos que é necessário para o estudo, ele pede ajuda ao mentor: o que eu faço agora? O mentor diz para ele assim: olha, você vai reencarnar naquela família que era sua inimiga, a vizinha, e dá um jeito de trazer essa cerca para o lugar. Ele reencarna nessa outra família vizinha, inimiga da sua original. E vive um tempo, se torna rapaz, homem, e vê as escrituras, vê que aquilo ali está errado, tem aquela intuição, que aquilo não está certo, viu as medidas, e pega os seus funcionários e puxa essa cerca para o lugar. A outra família original vê aquilo, entra em conflito, uma guerra, e ele novamente desencarna nisso aí. Dessa vez fazendo certo. Lá chegando no mundo espiritual, ele é recebido pelo mentor e diz para si: muito bem, meu filho, agora você corrigiu, está tudo certinho. A gente fica pensando quanto tempo se perde, né, com essas lutas, com esses equívocos, quantas encarnações, quanto tempo no mundo espiritual com medidas equivocadas. Então o mentor diz: muito bem, agora você, depois, é claro, naturalmente, de um tempo no mundo espiritual, você vai reencarnar na sua família original. Está tudo certo agora. E, pelo amor de Deus, não mexa naquela cerca. Então, ele reencarna na família original, tem um irmão que nasce depois dele, se torna homem, e olha aquela cerca, e sente aquela coisa, que essa cerca quase dava choque nele, só dele olhar. Intuitivamente, ele trazia que não podia mexer com aquilo, não era correto, e sentia um impacto de se afastar de qualquer pensamento equivocado. Ele não deveria. E sabemos que os espíritos que gostam do tumulto ainda, nossos irmãos equivocados, vêm em cima para intuir, sabe onde está, digamos assim, o barril de pólvora, para criar um tumulto. E começa a intuir a ele para mexer naquela cerca. Vamos avançar essa cerca, pegar um pouco de terra, e ele repele aquele pensamento, não aceita. E esses espíritos vão no irmão mais novo. Fulano, vamos mexer na cerca. E o jovem chega para o irmão mais velho: meu irmão, vamos mexer nessa cerca? Esse irmão mais velho, que é o personagem da nossa história, diz assim: pelo amor de Deus, não bota a mão nessa cerca. Então, meus irmãos, essa historinha, né, contada em partes, né, é bom que você leia na íntegra, mostra para nós essas penas e consequências da vida futura. A intuição que nós trazemos conosco, aquilo que nós já conquistamos, nos ajuda a evitar consequências funestas. Fica marcado em nosso coração: isso eu não posso mais. Mas por que eu tenho medo disso? Por que eu não quero experimentar aquilo? Ora, já foi marcado no espírito, então aquilo já superamos, já é conquista, e teremos outras para conquistar. E na outra colocação também do Código Penal da Vida Futura, eu marquei o item 16 também, que diz assim: aquelas etapas da modificação, né? O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Primeiro eu preciso me arrepender. Mas ele apenas não basta, sendo necessário ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação.
mas somente a reparação pode anular o efeito. Ao destruir a causa, o perdão seria uma graça e não anulação da falta. Então, a doutrina espírita, né, nos mostra um Deus bondoso, mas muito justo. Nos deixa a nós mesmos o trabalho de corrigirmos os nossos equívocos. Então, eu preciso me arrepender. Se eu venho de uma série de existências atribuladas, criando inimizades, perseguições diversas, eu preciso me arrepender, é um ponto de partida. Depois é da lei que eu expie, vivencie experiência conforme aquela que eu impus ao outro, para que eu tenha conhecimento de causa. E depois peço à espiritualidade superior que eu venha com aqueles que eu prejudiquei, para ter a oportunidade de devolver aquilo para eles. Cuidados, muitas vezes um pai que não educou corretamente os filhos, ele pede ao Criador que volte junto novamente, para poder dar educação, respeito. Então, é uma justiça belíssima, que nos dá essa oportunidade de modificar, de crescer. Então, quando pensarmos em penas e recompensas futuras, vamos lembrar sempre da justiça de Deus. Sempre a justiça. E as coisas que eu estou recebendo que eu não estou gostando, eu tenho que ficar muito atento com aquilo que eu estou dando ao mundo. Já que é um reflexo, eu recebo aquilo que eu dou. Então, se eu não estou gostando, as consequências estão chegando para mim, eu preciso mudar desde já aquilo que eu estou lançando ao outro. Então, a lei é de equilíbrio. Então, eu não posso pensar numa conquista sem antes eu ter laborado, ter trabalhado. Também tem uma anotaçãozinha aqui, meus irmãos, do livro Depois da Morte, de Leon Denis, capítulo 42, um pequeno trecho, ele fala da vida moral. E diz assim para nós: todo ser traz gravado em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral. Essa lei recebe nesse mundo mesmo um começo de sanção. Uma boa ação proporciona ao seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de dilatação, de desabrochar da alma. Nossas faltas, irmãos, numa atitude boa, na satisfação de podermos ser útil a alguém. Isso realmente dá um desabrochar na alma, um bem-estar. Meu Deus, que bom que eu pude, de alguma forma, ser útil ao meu irmão. E quanto mais anônimo, melhor, né? Digamos assim, alguém que se cruzou seu caminho, que não é do seu convívio, melhor ainda. Então, às vezes, uma palavra de agradecimento que o outro te faz, mexe com você. Eu me lembro de uma experiência muito particular minha, me desculpe da gente falar de nós mesmos. Eu lembro uma vez, num desses sinais de Cabo Frio, hoje a gente vê muitas pessoas que ficam fazendo mostrando sua habilidade ali no trânsito, né, para poder conseguir algum recurso. A gente vê que tem pessoas de outros países, inclusive. Certa feita, eu estava saindo ali no Premier Center, né, atravessei a ponte antiga, vindo para o centro, fechou o sinal, e uma pessoa com vestimentas de um palhaço, eu acho que era um pessoal de faculdade, estava agariando recursos, não sei. E fez gestos. Aí eu peguei lá uma moeda de R$1 e dei. Gente, essa pessoa me tocou, isso já tem anos, e diz assim para mim, que isso nunca lhe falte. Parece que não é nada, mas aquilo me deu um impacto tão forte. Sabe quando você sai assim, flutuando? Eu senti um impacto de vibração. Não foi o ato de dar R$1, né? Mas aquele gesto dele, de alguma forma, independente das palavras, tinha uma vibração que me impactou de maneira positiva. Então, nós temos que pensar assim, meu Deus, tanta oportunidade que nós temos de ser útil, de nos desprendermos de coisas, às vezes, desnecessárias, e nós não conseguimos. Então, Leon Denis fala nisso, do desabrochar, né, de ser útil. E diz também, né, da mágoa, quando nós cometemos atos equivocados. Então, voltando ao tema, vida futuras, consequências que vamos colher na vida futura. Então, a mágoa, o remorso que ficou em mim, eu não ajustei ainda, isso me acompanha para o mundo espiritual. Como falei do espírito Jacques Latour, que via com frequência as suas atitudes
violenta contra os outros, aquelas imagens, formas, pensamentos, ficavam o tempo todo como flashes, por anos a fio. E o espírito, diferente de nós, que temos o corpo, temos a hora do sono, o espírito vive intensamente. Então aquilo era constante por anos a fio, aquelas imagens, aquelas formas o acompanhando. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, quando apresenta para nós esses relatos de tantos espíritos, é para que nós possamos, digamos assim, endireitar nossa caminhada. É para nós. É para nós. E não vamos pensar que aquilo que nós estamos fazendo escondido está escondido. Não está escondido. Os espíritos colocam, né? Quando pensais que estás escondido, há uma multidão que os observa. Isso com minhas palavras. Somos observados o tempo todo. E vamos lembrar de uma outra comparação. A vibração equivocada, o pensamento ruim, é como algo em situação de putrefação que atrai as moscas. Elas não identificam o cheiro, então nossa vibração também traz os afins. Se é um pensamento equivocado de paixões que não me fazem mais bem, esses que querem vivenciar essas experiências novamente, não ter mais o corpo físico, se aproximam. E ao contrário também é verdadeiro. Vibrei no bem, pedi socorro aos espíritos bondosos superiores, mentalizei a casa espírita com amor e caridade, Ananias, esse espírito trabalhador, vibração, o socorro está comigo. Então, meus irmãos, sabemos que somos energia, e essa energia, essa vibração busca afins, aqueles que pensam parecido. E aqui mais adiante, na pergunta 970, Kardec pergunta aos espíritos: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Então, meus irmãos, quando falo em espíritos inferiores, vamos lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. E quando Kardec coloca para nós, lá na escala espírita, enumerando os espíritos em diversas condições evolutivas, nós vamos observar que nós estamos abaixo de espíritos bons. Espíritos em provas e expiações são espíritos ainda imperfeitos. Temos essa caminhada para atingirmos a perfeição, mas ainda estamos abaixo de espíritos bons. Não somos ainda espíritos na categoria de bons. Convido os irmãos a ler lá a escala espírita para poder ver o que coloca. Então, repetindo a pergunta: em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao seu grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo que lhes falta para serem felizes, mas não podem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrente de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos, não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, nessa visão do futuro, já desde já, né, modificando, olhando para dentro de nós e vendo em nossos corações o que eu hoje ando fazendo que já não é mais bom, que eu tenho consciência que eu estou equivocado, uma vantagem indevida, um pensamento mesmo que eu não queira admitir para mim, de querer que alguém se dê mal. Então, sabemos que estamos semeando. E é da lei que retornaremos com essa colheita. Meus irmãos, tivemos o início meio atribulado, né, para ajustar aqui o celular, uma série de coisas, né, com a voz que não encaixou. Agora que a conversa está boa, né, chegamos ao final. Né? Agora que a gente assentou, né, conseguiu nos posicionar. Então, nesse momento, a gente vai já caminhando para encerrar de nossa parte, para depois passar a palavra ao nosso irmão Cássio. Vamos acalmando nossos corações para nos prepararmos para fazer nossa prece de encerramento e convidando aos irmãos, né, nesse tema tão maravilhoso aí que nos fala do mundo espiritual, das penas e dos gozos futuros, né, as consequências do espírito desencarnado que ele encontra. Vamos ler e vamos pensar assim: isso não é para o outro, isso é para mim mesmo. Eu preciso aplicar em minha vida. Então, que Jesus nos envolva e possamos fazer a nossa prece.
Mestre amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo que tanto nos eleva, nos edifica. Nos ajude a vencer nosso temperamento, nossos pensamentos muitas vezes equivocados. Nos ajude, Senhor, para todo estudo que possamos fazer ou que possamos ouvir outros irmãos aplicando, fazendo, nos ajude a reter em nosso coração pelo menos uma pequenina parte, Senhor, para que possamos reter nessa pequenina parte, por onde estivermos inseridos, possamos ser multiplicadores do vosso imenso amor. Nos ajude a levar paz aos aflitos. Onde existir conflito, nos ajude, Senhor, a não entrarmos na vibração do conflito. Nos ajude a ser um ponto de apoio. Envolva, Senhor, nossos irmãos que acompanham essa live, em distâncias diversas, possam receber a visita dos espíritos amigos, levando fluidos benfazejos para reequilibrar as forças e as energias. Agradecemos assim a todos e pedimos a Jesus, a Ananias, aos espíritos amigos, a permissão para encerrar de minha parte a transmissão na noite de hoje. Graças a Deus. Muito bem, Zé. Muito obrigado. Foi ótimo. Apesar Tivemos dos... um início um iniciozinho que acontece, a internet, às vezes, ela nos dá uma pernada, derruba a gente mesmo, mas correu tudo bem, no final deu tudo certo, a palestra ótima. Até tem um comentário da nossa Jussara, muito interessante, que é grande aqui. Temos muito que refletir sobre nossa responsabilidade na encarnação presente, pois é nesta que preparamos para as próximas, e que melhoramos, e que somos trabalhar ainda e sermos melhores. A doutrina espírita é uma dádiva. Muito interessante, as pessoas gostaram, né? Parabéns, Zé Lopes, adoro os seus estudos, as pessoas gostaram da palestra, a palestra foi muito interessante. Então, muito obrigado, Zé, muito obrigado mesmo por você trazer esse estudo tão bom essa noite, e principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Que a paz possa estar com você, muita saúde, e até uma próxima. Com certeza, em janeiro, estamos juntos de novo, com mais uma palestra sua. Muito obrigado. Obrigado, cara. Um abraço, meus irmãos. Um abraço, meus irmãos, um abraço virtual para todo mundo. Boa noite a todos, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Deixa eu terminar aqui.